Começa agora mais um Em Dia com a Saúde, um espaço com informação de qualidade e entrevistas com profissionais das mais diversas áreas da saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. O tema de hoje é bem interessante: úlceras e gastrite. Que tal continuar assistindo o nosso programa e ficar em dia com a saúde? Você é o que você come. Essa frase já foi ouvida por muita gente, mas o que está no prato nem sempre é o que o nosso corpo precisa. E o corpo responde às agressões provocadas pela má alimentação. Gastrites e úlceras são problemas de saúde cada vez mais frequentes. E para entender se essa frequência está ligada apenas aos nossos hábitos e também para falar sobre os tratamentos desses problemas de saúde, formas de prevenção, eu converso agora com o hepatologista Dr. Rogério Castro. Doutor, seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Não é a primeira vez, né? Mas mais um tema interessante. Isso vai tirar muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Para começar, eu gostaria de perguntar como saber se nós temos uma boa saúde digestiva. Bom, inicialmente, né, os pacientes normalmente nos procuram por queixas gastrointestinais, né? E normalmente o paciente apresenta uma sensação de plenitude pós-prandial, né? Que o paciente ele fica cheio após as refeições, alguma dor epigástrica, náusea, vômito. Então, ele normalmente nos procura, né, apresentando algum sintoma ou algum sinal de doença. E a partir daí nós vamos investigar, né, através de exames clínicos, a própria entrevista, né, a própria anamnese que a gente faz com o paciente, e posteriormente exame clínico e alguns exames complementares. Esses sintomas, quando frequentes, eles já são indicativos de uma doença? Normalmente o paciente nos procura com esses sintomas e normalmente o paciente ele apresenta a doença, sim. Seja uma doença benigna, uma doença de fácil tratamento, até mesmo uma doença maligna, né? Muitas vezes até um câncer de estômago, por exemplo, de intestino. Doutor, aqueles sachês digestivos, né, que são facilmente comprados nas farmácias, eles custam barato, um pouco mais de R$2. E muita gente acaba tentando resolver os problemas digestivos com aqueles sachês. Mas o uso prolongado pode provocar algum problema? O uso dos sachês, ele causa um alívio, um alívio temporário, né? Então o paciente, muitas vezes, depois de 1 hora, 2 horas, volta a sentir os sintomas. Acho que o grande problema dessas medicações, principalmente quando não prescritas pelo médico, pelo profissional de saúde, é o fato de você mascarar a doença. Então você vai utilizando essas medicações como paliativo, como sintomáticos apenas, e você não trata a causa da doença. E o certo é você fazer o diagnóstico preciso para fazer o tratamento preciso. Isso também serve para os chás? Porque muita gente em casa gosta de tomar um chazinho antes das refeições, depois das refeições, ou toma chá com muita frequência. Eles também podem provocar algum dano ao fígado, ao estômago? Sim, sim. O grande problema dos chás, né, a gente pontua muito para o paciente, muitas vezes é a possibilidade de gerar, por exemplo, doença gástrica, mas principalmente doença hepática, então, que a gente chama de hepatite medicamentosa. Então, para o paciente entender, né, para o telespectador entender, qualquer chá, ele apresenta várias substâncias, então ele não é composto apenas por uma substância. E o fígado ele vai ter, né, que fazer a metabolização dessas substâncias. E associado a isso, muitas vezes o paciente já usa algumas medicações, seja para pressão alta, seja para diabetes, para osteoporose. E isso, né, faz com que esse fígado ele fique realmente sobrecarregado. E o paciente ele pode realmente apresentar uma hepatite medicamentosa. Doutor, nós estamos falando sobre sintomas e que muitas vezes podem estar associados a uma gastrite. Essa é a doença mais comum no consultório? Pois é, eu diria que são sintomas dispépticos, né? É o que muitas vezes o paciente, o leigo, né, ele tem uma certa dificuldade de entender e que muitas vezes até foi passada por profissionais de saúde mesmo, né? Então, na verdade, nós temos o que a gente chama de dispepsia. Esse é o mais comum, né? O que é dispepsia? É aquele desconforto gastrointestinal.
Então, aquele paciente que apresenta aquela plenitude, um certo desconforto, às vezes um pouco de náusea, esse estufamento, isso é a dispepsia, né? Você pode confundir, inclusive, por exemplo, sintomas de uma doença do refluxo ou sintomas dispépticos com a gastrite. Pra você ter uma ideia, Luciana, a gastrite, na verdade, ele é um termo técnico. Ele é um termo técnico, né, que significa que é um processo inflamatório no estômago. Né? Então, a gente não deve utilizar esse termo gastrite para qualquer dor abdominal. Então, o termo mais utilizado a gente chama de dispepsia ou síndrome dispéptica. Né? E aí a gente vai fazer uma investigação. Seja uma investigação clínica, uma investigação onde há necessidade, por exemplo, de exames endoscópicos. Aí a gente descobre, de fato, a gastrite. E os principais sintomas são a dor, a produção excessiva de gases, o estufamento? Esses são os 3 principais sintomas ou são outros? Sim, sim. Então, assim, normalmente o paciente ele apresenta esse estufamento, essa dor abdominal, normalmente em epigástrico, essa região aqui abaixo do manúbrio external, né, essa região que a gente considera como estômago, né? E o paciente apresenta, às vezes, alguns outros sintomas, né? E o que a gente precisa alertar para a população são sintomas que a gente chama de sintomas de alarme, né? Então, quais são os sintomas de alarme? É um paciente que apresenta perda de peso de causa indefinida, é um paciente que apresenta anemia, é um paciente que apresenta, por exemplo, um sangramento gastrointestinal, então ele apresenta um vômito com sangue, vômitos incoercíveis, vômitos frequentes. Então, esses são sintomas de gravidade e ele deve procurar o gastroenterologista com urgência. E quais hábitos cotidianos podem contribuir para o surgimento de uma gastrite? Então, tabagismo, alcoolismo, a dieta rica em sal, dieta com muitos produtos industrializados, dietas pobres em fibras, né, em verduras, em legumes e frutas. E tem um fator que é um fator muito importante, e isso normalmente é o gastroenterologista que faz o diagnóstico e o tratamento, que é a presença de uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Então, essa bactéria foi pesquisada, foi descoberta em 1982, inclusive os pesquisadores ganharam o prêmio Nobel, porque descobriram que existe uma relação entre essa bactéria e a formação da gastrite, mas principalmente com a formação das úlceras gastroduodenais e o câncer de estômago. Então, adenocarcinoma gástrico e o linfoma são os 2 principais cânceres do estômago, eles são causados também pela bactéria. Então, o tratamento dessa bactéria, né, diminuiu percentualmente, de uma forma expressiva, os cânceres, né, em todos os países. Então, assim, muitos países, por exemplo, que eram endêmicos em câncer relacionados à bactéria, câncer gástrico relacionado à bactéria, por exemplo, como o Japão, com o tratamento em massa, reduziram em grande parte, de forma percentual, a quantidade de cânceres no estômago. E o tratamento elimina essa bactéria ou adormece, vai cuidando para que ela não volte? Ela é eliminada ou ela é adormecida? Então vamos lá. O Helicobacter pylori é uma bactéria que entra através de uma camada de muco que nós temos no estômago, entra no epitélio, que é a mucosa, e a partir daí ela gruda. Ela tem algumas adesinas que grudam nessa parede. E ela começa um processo inflamatório. Então você começa a ter recrutamento de algumas células inflamatórias, células de defesa, né? Que são os neutrófilos e são os eosinófilos. Causa uma hepatite, uma gastrite aguda, né? Posteriormente vai causando uma gastrite crônica, né? Com a infiltração de linfócitos e plasmócitos. E o grande problema disso é que você pode gerar, por exemplo, uma alteração de tecido. Causa inflamação, que é a gastrite relacionada ao H. pylori, pode causar atrofia e metaplasia, né, que é uma alteração do tecido, que pode predispor ao câncer de estômago. Né? Felizmente, o tratamento da bactéria, nos últimos 3 anos, ele teve uma modificação. Nós precisamos agora fazer um tratamento por 14 dias, com antibiótico terapia, mas que é resolutivo, sim. Em mais de 98% dos casos, você consegue curar a bactéria. O grande problema é que a transmissão dela é por via fecal oral, então por alimentos e água contaminados. Isso quer dizer, né, que você pode se reinfectar. Né? Então, o cuidado, né, com a higiene, cuidado com a questão sanitária, lavar as mãos com água e sabão,
para evitar que você se recontamine. Mas você pode fazer um retratamento também. Mas você, quando a gente fala na infecção pela bactéria, você fala em cura sim. Quando nós falamos de má alimentação ou de qualquer sintoma em decorrência dessa má alimentação, não só o alimento pobre em nutrientes, mas o alimento mais gorduroso, muita gente fica em dúvida, vai procurar o hepatologista ou o gastro. O que geralmente acontece? As pessoas associam esse mal-estar a que profissional, né? A busca de qual profissional? A grande maioria das vezes o paciente ele procura o gastroenterologista. Felizmente, o gastroenterologista, quando ele percebe, né, que o paciente ele apresenta, por exemplo, alguma elevação das enzimas do fígado, quando ele apresenta um ultrassom, um exame de ultrassonografia de abdômen com esteatose hepática, uma suposta esteatose hepática, ele nos referencia. Então ele manda para a gente, como hepatologista, para investigar o fígado, né? Então, mas é importante que se diga que não só isso, né, deve fazer com que o paciente procure, né, por exemplo, o hepatologista. Mas, por exemplo, o paciente, por exemplo, que é diabético, paciente que tem obesidade, por mais que ele não apresente, ele não tenha feito, por exemplo, um ultrassom, ou não apresente as enzimas do fígado alteradas, ele deve procurar o hepatologista, além do seu médico, o endocrinologista. Doutor, a úlcera, ela é uma evolução da gastrite ou são coisas diferentes? Eu posso desenvolver uma úlcera, mas não ter gastrite? Queria que você explicasse um pouquinho. Excelente pergunta. Então, na verdade, a gastrite é um processo inflamatório, que muito tem a ver com essa bactéria, mas não só ela, mas, por exemplo, o uso de álcool, existem as gastrites infecciosas, então existe uma série de causas de gastrite, né? Gastrite atrófica. Mas a úlcera, basicamente, o que é? Uma solução de continuidade. Então, é uma abertura da mucosa. Tecnicamente, nós temos camadas no estômago, né? Então, de dentro para fora da mucosa, até a parte externa do estômago, você tem a camada mucosa, que é o epitélio, você tem a muscular da mucosa, a submucosa, a muscular própria e a serosa. A úlcera, tecnicamente, ela é definida como uma abertura, uma perfuração bem da muscular da mucosa. Então, ela abre uma solução de continuidade, é uma feridinha, né? É uma ferida no estômago. E ela tem, sim, sua gênese muito relacionada, por exemplo, à bactéria. Então, a bactéria vai causando um processo inflamatório, vai minando, diminuindo os fatores de proteção que nós temos, né? Quais são os fatores de proteção que nós temos? Nós temos uma camada de muco no estômago que reveste o estômago. Nós temos soluções, por exemplo, como bicarbonato também, que protegem o estômago. Nós temos, por exemplo, a própria circulação sanguínea, os próprios vasos também, eles têm uma função importante em proteção, os vasos da submucosa em proteção da mucosa. Então, quando você perde, né, essa proteção e aumenta a acidez gástrica, que essa bactéria também pode ocasionar, você pode, né, formar essas úlceras. Lógico, existem fatores também genéticos relacionados a isso. Normalmente, o paciente ulceroso, ele tem pais ulcerosos, né, mas não exclui. O fato de ele não ter nenhum genitor, por exemplo, que teve úlcera, ele pode desenvolver a úlcera, principalmente pela presença dessa bactéria. Nós estamos saindo de um processo de pandemia, né, que afetou bastante a saúde mental de todo mundo, né? E também vivemos uma rotina bastante estressante, com muita coisa para fazer, pouco tempo e pouca atenção também para a saúde mental, para o nível de estresse. O estresse, ele está associado a problemas gástricos, a problemas digestivos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de nós olharmos para essa parte. Excelente. Então, aquilo que eu falei no início, né, que é a síndrome dispéptica, ela tem uma grande relação com estresse, ansiedade, depressão, né? Então, nós temos, assim, de uma forma muito categórica, né, a associação de estresse, né, com problemas gastrointestinais. Então, o paciente muitas vezes nos reclama, eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou dar uma palestra e eu sinto aquela dor, aquele estufamento. Isso tem a ver com essa síndrome dispéptica. Não necessariamente é a gastrite, né? Mas essa síndrome dispéptica. Então, não só do ponto de vista alto, que nós chamamos tecnicamente, né? Nós dividimos, mas também no ponto de vista baixo, do ponto de vista do intestino, né? Então, o paciente muitas vezes ele tem aquela cólica abdominal, aquela diarreia. Então, isso por causa do estresse. Tem uma grande relação entre o cérebro e o intestino. Doutor, muita coisa interessante até agora, mas vamos precisar fazer um intervalo. Nós vamos para um intervalo, mas é só o tempinho de você ligar para um amigo, para uma amiga e falar para assistir o nosso programa. A gente volta já já.
Voltando do intervalo, continuo conversando com o Rogério Castro, gastroenterologista e hepatologista. Doutor, o intestino ele é considerado muitas vezes o nosso segundo cérebro, né? Ele comanda muita coisa, ele reage a muitos estímulos, ele é o maestro, ele faz parte da orquestra, ele tem esse poder todo de interferir no nosso corpo? Tem. De fato, o intestino, ele, através desse eixo, né, esse eixo que existe entre cérebro e intestino, nós temos assim, inclusive muitas doenças, né, possíveis que podem surgir a partir dessa alteração, desse equilíbrio, né? Então o intestino, ao contrário do que as pessoas pensam, imaginam, mas ele é composto por várias bactérias. Então essas bactérias, né, que a gente chama de microbiota, elas podem ser alteradas conforme medicamentos que nós usamos, pode ser alterada conforme doenças que nós acabamos adquirindo, alimentos que nós consumimos. É tão interessante isso que, assim, bactérias, por exemplo, que não existiam ou existiam em quantidades muito pequenas, elas mudam conforme, por exemplo, a alimentação que você consome. Uhum. E isso pode, inclusive, causar algumas doenças. Inclusive, por exemplo, uma doença que é muito comum, que é a esteatose hepática, né, que é aquela gordura no fígado, né? Então, há trabalhos, né, na literatura, né, mostrando exatamente isso. Trabalhos na literatura mostrando que essa disbiose, essa alteração, né, dessa microbiota pode gerar tanto alterações, por exemplo, funcionais, né, no paciente, pode causar dor, estufamento, pode causar cólica, pode causar diarreia, como também pode causar doenças em outros órgãos, por exemplo, como o fígado. Tenho certeza que muita gente em casa já ouviu falar em disbiose, pelo menos essa palavra tem aparecido muito nas redes sociais e não era tão comum de ser utilizada, né? Disbiose muitas vezes é entendida pela pessoa que não é da área da saúde como a necessidade de comprar suplementos digestivos. Mas nós já falamos dos chás, os suplementos também podem prejudicar em vez de ajudar? Pois é, por isso que é muito importante procurar o profissional adequado, né? Então, é o gastroenterologista, é o gastro e a nutricionista. Uhum. Então, o que acontece? A disbiose é uma alteração da microbiota, seja causado por doenças, novamente. Então, algumas doenças são causadoras dessa disbiose e algumas doenças são consequência dessa disbiose. Então, essa procura, por exemplo, por nutracêuticos, por suplementos, ela deve ser sempre acompanhada com um profissional, seja nutricionista, seja o médico. Muitas vezes essa busca por saúde pode gerar um problema de saúde, né? Exato, pode gerar um problema até maior ao paciente. Uhum. Ele pode, por exemplo, de forma desconhecida, utilizar uma medicação que vai piorar os sintomas dele. Nós conversamos muito sobre gastrite, úlceras. Essas doenças elas podem ser silenciosas e a pessoa já descobrir quando está num estado mais avançado? Ótima pergunta. Sim, principalmente a gastrite. Normalmente a úlcera ela manifesta algum sintoma, né? Então, complicações da úlcera, por exemplo, como dor abdominal, né, nessa região de epigastro, principalmente dor após a alimentação, onde você aumenta a secreção ácida, eles são muito comuns, né? Mas outros, por exemplo, também são conhecidos, né? Por exemplo, como a hemorragia digestiva alta. Então, o paciente ele apresenta um sangramento pela úlcera, ou uma perfuração pela própria úlcera, onde o tratamento ele é cirúrgico ainda. Na hemorragia, nós podemos, inclusive, tratar por via endoscópica. Já na perfuração, não. Mas com relação à gastrite, muitas vezes o paciente ele passa anos, décadas, muitas vezes, com aquele sintoma inespecífico de um certo desconforto, um certo estufamento. E quando o paciente ele vai apresentar realmente sintoma mais grave, por exemplo, como um sangramento, uma perda de peso, quando nós vamos fazer endoscopia, ele já tem um câncer gástrico. Porque, de fato, existe essa relação, né, entre a gastrite, processo inflamatório, pode ser pela presença da bactéria, por exemplo, que é o mais comum, com a geração de atrofia, metaplasia, displasia e o câncer de estômago. Então, isso é muito bem descrito na literatura e por isso que é tão importante você fazer uma investigação com um profissional adequado. Muita gente tem medo da endoscopia, mas ele é um exame seguro, né? As pessoas não têm por que ter medo. Sim, é um exame extremamente seguro, né? Ele é feito em ambientes controlados, ambientes onde você tem todo o suporte médico, né, de emergência, de urgência.
Normalmente nós sedamos o nosso paciente para dar mais conforto ao paciente, mas muitas dessas medicações, inclusive, têm antídotos que você pode reverter. Então é um exame seguro, eu só peço para que seja feita realmente em clínicas autorizadas, né, que tenham inspeção, né, adequada da vigilância. E é muito importante o paciente saber que é um exame fundamental, tanto endoscopia alta, como uma endoscopia baixa ou a colonoscopia. Porque é através desses exames que nós descobrimos precocemente os cânceres. O objetivo do exame, além de confirmar muitas vezes a doença, é você realmente procurar investigar, por exemplo, um câncer precoce. Porque é muito mais fácil fazer um tratamento de um câncer precoce, às vezes até um tratamento endoscópico e medicamentoso, do que esse câncer evoluir para um quadro muito grave, onde você vai precisar de cirurgias, né, bem extensas, né? Então, gastrectomias, colectomias. Na gastrectomia você retira todo o estômago, isso acaba tendo um certo impacto na vida do paciente, vai precisar fazer uso de quimioterapia, em alguns casos, a própria colectomia, que é retirada do cólon. Então, você utiliza esses métodos diagnósticos para isso, para evitar terapêuticas mais extensas, mais agressivas, né? Então não há nenhum problema em fazer endoscopia, converse com o seu médico sobre a necessidade. Nós temos, né, uma recomendação que todo indivíduo a partir dos 45 anos ele deve fazer um exame endoscópico, seja a endoscopia e a colonoscopia, para investigação de lesões precoces. Principalmente os homens que costumam fugir do consultório. Sim. Então a gente normalmente se depara com essa realidade, né? A gente vê normalmente mais mulheres, né, no consultório com essa curiosidade, mas principalmente com essa necessidade de descobrir, por exemplo, doenças mais precoces do que os homens, né? Dificilmente o homem ele consegue, até por uma questão às vezes até cultural, ou mesmo uma questão de tempo, né, da falta de tempo. Mas a gente precisa entender que isso é saúde, né? Então a gente precisa entender que isso tem um objetivo final, viver mais e com uma melhor qualidade de vida. Você já tem muitos anos de consultório, né? Já dá para fazer uma análise, uma percepção se esses sintomas gástricos eles estão sendo cada vez mais frequentes, as pessoas estão apresentando mais doenças gástricas. Isso tem a ver com a nossa alimentação, com o estresse, com o nosso dia a dia? Dá para fazer uma associação? Pois é, isso tem muito a ver com toda essa mudança de hábitos que nós muitas vezes nos impomos. Então, dormir menos, consumir muito álcool, consumir muito tabaco, né, na forma de cigarro. Então, alimentos processados, embutidos, enlatados, né? Então é melhor você descascar mais e desempacotar menos, né? Então é melhor você comer mais frutas, mais legumes, mais verduras, mais alimentos com menos teor de gordura ou menos carboidratos, e ter uma vida mais saudável, né? E o conceito de saúde, na verdade, é uma saúde tanto física quanto mental. Então, isso está envolvido, sim, a questão social, a questão do estresse, que nós vemos isso com muita nitidez. Há pouco tempo nós passamos por uma pandemia e isso foi muito patente, isso foi muito comum, né? Nós vimos pacientes muitas vezes com muitas queixas dispépticas que muitas vezes não estavam relacionados diretamente ao vírus, mas sim a sintomas de ansiedade, sintomas de estresse. Então, os transtornos de ansiedade têm uma ligação muito grande com a parte gastrointestinal. E isso tem que ser visto com muita atenção, né? Porque, de fato, pode ser um transtorno psicossomático, né? Mas pode ser uma doença mais grave, né? Pode ser uma úlcera, pode ser um câncer, e isso precisa ser investigado de forma adequada. Doutor, e a gastrite e a úlcera, elas podem evoluir para um câncer? Sim. Isso está muito bem definido, né? Essa evolução da gastrite, que é esse processo inflamatório, com a formação da atrofia, que é essa redução das glândulas que você tem no próprio estômago, e a formação da metaplasia, que é essa mudança de tecido, né, para um tecido intestinalizado, e a formação da displasia, o câncer. Mas eu quero chamar a atenção para uma questão, que a úlcera, ela não se transforma em uma úlcera benigna para uma úlcera maligna. A úlcera, ela já é o câncer. Então, tem algumas úlceras que são pépticas,
né, que são causadas pelo esse processo inflamatório que eu acabei de falar, mas tem algumas úlceras que já são câncer. Então existe uma classificação, inclusive endoscópica, no que nós utilizamos, onde uma etapa dessa classificação é a formação dessa úlcera, né, que já é o câncer mesmo. Nós temos, do ponto de vista endoscópico, né, formas de tentar descobrir, né, se é uma úlcera benigna ou maligna, mas de fato quem vai fazer o diagnóstico é o patologista quando nós fazemos as biópsias. Mas sim, então assim, esse processo inflamatório gera atipias que pode gerar o câncer sim. Por isso é tão importante procurar o médico com regularidade, fazer exames. Nós estamos quase terminando o Em Dia com a Saúde, mas eu gostaria de perguntar para o senhor se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria de acrescentar queria só, na verdade, corrigir aquela frase, né? Nós somos o que comemos, na verdade nós somos o que vivemos. A forma como a gente vive, a forma como a gente reage aos nossos problemas, que são problemas que todos nós temos, mas os hábitos de vida, o alimento que a gente consome, a falta da atividade física, ela pode gerar doenças. Então, para viver melhor, né, para que a gente tenha mais saúde, a gente precisa se alimentar bem, dormir bem, praticar exercício físico regular, né, e ter uma vida socialmente saudável. Eu acho que é uma dica para todos, né? O simples que faz uma diferença danada, né? Faz muita diferença. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Em Dia com a Saúde. Obrigado a vocês, obrigado a todos. O programa de hoje termina aqui. Você pode mandar dúvidas e sugestões para o endereço que aparece na sua tela. Mas no próximo programa tem mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!